E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Diogo e hoje eu vim resolver com vocês duas questões de probabilidade, tá bem? Vocês me enviaram essas duas questões falando que estavam com dificuldade e eu vim aqui resolver. Bom, a questão 3 ela diz o seguinte: considere os conjuntos A igual 0, 1, 2, 3, 4 e B 5, 6, 7, 8, 9. Ok. São escolhidos ao acaso um número do conjunto A e um número do conjunto B, e o produto desses números é calculado. A probabilidade de que esse produto seja um número par é... Bem, primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de probabilidade, o que a gente tem que lembrar? Que a fórmula da probabilidade vai ser sempre a mesma. Probabilidade é igual ao quê? É os casos que me interessam, casos de interesse, vou botar aqui, dividido por casos totais. Então, eu tenho que pegar dentro de todos os casos que me interessam. Nesse caso, que o número seja par. E aí, dividir pelos casos totais, que vai ser se o número for par ou ímpar, tá bem? E bem, segunda parte da questão, como é que a gente faz, né, para calcular esses casos, o caso de interesse, o caso total? Bem, o caso total é todos os casos que eu posso ter. Então, do conjunto A, quantos números eu posso ter? Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5. Posso tirar qualquer um desses 5 números. Então, no conjunto A, eu posso tirar qualquer um dos 5 números. E do conjunto B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 números. Então, do conjunto B, eu posso tirar, né, qualquer um desses 5 números. Então, né, a quantidade de combinações de número A e B que a gente pode ter é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a gente vai ter 25 combinações aqui de formar, né, o produto desses números. Beleza. Por que 25, né? Porque aqui a gente pode escolher qualquer um dos 5 do A e aqui qualquer um dos 5 do B. Então, os casos totais eu já posso apagar e colocar como 25. Beleza. E casos de interesse? Quais são os meus casos de interesse, né? São quando o produto desses números seja par. Então, vamos analisar, né, as possibilidades que a gente tem. A gente pode ter que o número seja par no A e par no B, ou pode ser só par no A e ímpar no B, ou pode ser, né, que seja par no B e ímpar no A, enfim, um par e um ímpar, e pode ser que ambos sejam ímpares. Ímpar, ímpar. Vamos ver o que acontece se os dois números são pares. Por exemplo, 2, né, que a gente tem como número par, e 6, que é um número par que está no B. 2 vezes 6 dá 12. E 12 é par, né, porque a gente pode escrever como 2 vezes 6. Se a gente pode escrever como 2 vezes algo, ele é par. Então, quando eu multiplico par com par, isso aqui dá par. Quando eu multiplico par com ímpar, então vamos lá, vamos pegar um número par aqui, 4, para dar uma mudada, vezes um número ímpar, 5. Isso aqui dá quanto? Dá 20. E 20 não é par? É 2 vezes 10. Dá para escrever como 2 vezes alguma coisa. Então, ele é par também. E se eu tiver dois números ímpares, por exemplo, 1 e 7, isso aqui vai dar 7. Isso aqui não é ímpar? É ímpar. Se eu tiver, por exemplo, 3 e 5, isso aqui dá 15. Tenta escrever 15 como 2 vezes algum número natural. Não tem como, porque ele não é par, ele é ímpar, tá bem? Então, para ser par, basta que os dois sejam pares ou um seja par. Só não vai ser par quando os dois forem ímpares. Então, olha a jogada de mestre dessa questão. Ao invés de eu calcular quando o produto vai ser par, eu vou calcular quando o produto vai ser ímpar, porque é mais fácil de calcular para mim.
Pensa o seguinte, a aula tem 30 alunos. Eu faço uma contagem meio de cabeça e eu vi que vieram 29. Faz sentido eu fazer a chamada para ver quem está presente e quem não está? É mais fácil eu perguntar. Quem não está? Ah, João não veio. Bom, então os outros 29 venham. Né? Eu fiz a chamada de uma forma complementar. Ao invés de eu conferir cada um dos 29, eu só perguntei quem não veio e pronto, resolvi o meu problema. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, porque olha só. Eu vi que ímpar com ímpar vai resultar em ímpar. Então, botando os tracinhos de novo, de A e B. Quantas opções, né, a gente tem que vai retornar ímpar para a gente? Bom, no conjunto A eu tenho o 1 e o 3. Duas opções. No B eu tenho o quê? 5, 7 e 9. 3 opções. Então eu tenho ao todo 6 combinações. 6 combinações das 25 vão ser de ímpar com ímpar. Então, no total de 25 de 25, né, das 25 combinações de 25 que eu tenho, 6 de 25 vão ser ímpares. Logo, o resto vai ser par. Os ímpares seriam um aluno que não foi, e eu perguntei quem não foi na chamada, e me falaram, ó, o João não foi, sabe? Mais ou menos o mesmo processo. Então, aqui eu posso ter 25 de 25 menos os 6 né, produtos que são ímpares. E se eu fizer a subtração, o que restar vai ser 19 sobre 25. Isso vão ser os casos em que o produto resulta em par. Tanto porque era par vezes par, como também os casos que era par vezes ímpar. Eu podia calcular, né, os casos que era par com ímpar, só que o processo ia ser muito mais difícil e muito mais custoso. Esse tipo de questão a gente costuma resolver assim, tá bem? Então, 19 sobre 25, a gente já achou a nossa fração. Agora basta a gente chegar, né, no número em porcentagem, que as nossas respostas estão nesse formato, né? Então, vou fazer 19 dividido por 25. Isso aqui é a mesma coisa que 0, né? Vírgula, põe o 0. Por 7, então eu tenho 35, sobe 3, 14, 15, 6, 17, 175. Sobra quanto? Sobra 15. Então, eu adiciono um 0 e multiplico por 6, que aí 6 vezes 25 vai dar exatamente os 150 que eu precisava, chego em 0. 0,76, se eu multiplicar por 6, é a mesma coisa, por 100, desculpa, é a mesma coisa que 76%. Tá bem? Então, esse era o raciocínio por trás dessa questão. 76%. Eu fiz o esquema da chamada. Pô, eu preciso saber quando o produto é par. Mas, pô, para calcular quando ele vai ser par é uma mão. É melhor eu calcular quando ele vai ser ímpar, que é em um caso específico só quando os dois são ímpares. E aí eu facilito o meu processo, porque do total, se eu tirar o que dá ímpar, o que sobrar é par. O que sobrou foi 19 sobre 25. O que sobrou foi 76%. Tá bem? Então, é assim que a gente resolvia a 3. A 4, ela é na mesma via um pouco, porque olha só, entre os 5 números 2, 3, 4, 5 e 6, 2 deles são escolhidos ao acaso e o produto deles, 2, é calculado. A probabilidade desse produto ser um número par é... Bom, o que a gente viu antes? A gente viu que par com par dá par, que par com ímpar dá par, e que ímpar com ímpar é a única coisa que dá ímpar. Então, qual vai ser a minha estratégia? Calcular quando vai ser par? Ou é melhor eu calcular o total e tirar o que é ímpar? É melhor eu calcular o total e tirar o que é ímpar. Então, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou tirar 2 ao acaso. Então, vou botar aqui. Número 1, né? E o segundo número. Beleza. Para o primeiro número, quantas opções a gente tem que a gente pode tirar?
1, 2, 3, 4, 5. 5 opções. E para o segundo número? Bom, se tu falar 5 opções, tu vai estar errado, porque se fosse 5 opções, eu poderia ter repetido um número que já foi. Por exemplo, se aqui era o 2, eu poderia tirar o 2 de novo aqui. Então não pode ser 5, tem que ser 4 aqui. Ou seja, todos os números menos o que veio aqui. Ah, mas eu não sei qual número veio aqui, mas eu sei que vem um número. Por exemplo, pode ter vindo 6. Então aqui não pode ser o 6. Entendeu? Por isso que a gente diminui uma unidade aqui. Beleza, então a gente tem 5 vezes 4. Isso aqui vai nos retornar o total de combinações que a gente tem, que é 20. Então o total de casos que a gente tem é 20. Lembra? Probabilidade igual quero sobre total. Já tenho que o total é 20. Agora, o que eu quero, eu não sei quanto é que é. Mas eu posso ver o que eu não quero, né? Que é ímpar com ímpar. Como é que ficaria o que eu não quero? Bom, vamos olhar nesses números. O que é ímpar aqui? O 3 e o 5. Então, para a primeira opção de número, pode ser o 3 ou o 5. Então, eu tenho duas opções. Para o segundo número, bom, se eu escolhi o 3, só vai restar o 5. Se eu escolhi o 5, só vai restar o 3. Ou seja, só vai restar uma opção. Então, 2 vezes 1, eu tenho duas, né, combinações que vai resultar em ímpar. Então, vamos lá. Dos 20 casos de 20, que é o total, eu tenho que o quê? Eu tenho que 2 desses casos de 20 é ímpar. Então, o que vai ser par? Eu faço 20 de 20 menos 2 de 20 e dá 18 de 20. Então, isso aqui vai ser par. E tu pode, né, dividir 18 por 20 e tu vai chegar, né, que 90% dos casos vai ser par. Mas o que eu recomendo fazer aqui? Né, dividir por 2 em cima e embaixo. Que eu sei que tu vai chegar em 9 por 10, que aí se eu multiplicar por 100 eu vou ter que é 90. Se eu multiplicar por 10, desculpa, ó, vezes 10, vezes 10, isso aqui vai dar 90%, né, que é exatamente 90%. Tá bem? Então, né, era assim que resolvia essas duas questões. A gente tinha que testar primeiro para ver par com par o que dava, par com ímpar o que dava, né, e ímpar com ímpar o que dava. Bom, entendi que para dar ímpar tem que ser ímpar com ímpar. Então, o que faz sentido? Eu calcular par com par mais par com par? Ou é melhor eu calcular ímpar com ímpar, ver o total e tirar ímpar com ímpar? O processo é muito mais fácil se eu calcular o ímpar com ímpar e tirar do total. Lembre-se, a história da chamada. Se eu tenho 30 alunos, 29 foram, eu não preciso percorrer um por um. Eu posso descobrir quem não foi e pronto, minha chamada está feita. Beleza, galera? Espero que eu tenha atendido aqui e vocês tenham entendido e superado as dúvidas de vocês. E fico no aguardo aí para mais questões, tá bem? Até mais!